Chegando com mais um vídeo aqui do último lance do TNT Sports. Créditos na descrição. Vamos acompanhar o que falaram sobre a final aí de Santos e Palmeiras, hein? Santos larga na frente. Tudo bem, Giovana Kiel? Tudo Boa bem. vantagem do Santos essa? Boa noite. Boa noite. É uma vantagem perigosa, porque a gente está falando de um time que vem há muito tempo muito bem com o Abel Ferreira, e o Abel é um cara que é muito estrategista, muito inteligente. Na final do Campeonato Paulista, a gente já viu o Palmeiras saindo na frente e buscando o resultado. A diferença é que vai enfrentar um Santos, na minha opinião, muito mais qualificado do que o Água Santa, um Santos que fez um bom Campeonato Paulista, apesar de ter ali, nas últimas rodadas, caído de rendimento, mas o Santos acordou no momento certo, acordou no momento do mata-mata, já fez um grande jogo contra o Red Bull e agora na final também teve minutos de maior superioridade em cima do Palmeiras. O Palmeiras acordou, mas ali quando o Santos resolveu jogar de forma reativa, quando já tinha a vantagem do 1-0. Eu também fiquei com essa impressão, né? Depois do Santos abrir o placar, o time recuou. Foi quando o Palmeiras conseguiu ser perigoso no jogo. Até o gol do Santos, o Palmeiras quase não tinha assustado o Peixe dentro da Vila. Gil lembrou bem, né? O Santos que oscilou em alguns momentos, mas desde o jogo contra a Portuguesa, em que foi mal e se classificou nos pênaltis, vem tendo atuações boas ou no mínimo convincentes. Tudo bom, Bruno Formiga? Boa noite pra você. Boa noite. Boa vitória do Santos aí por 1-0. O Palmeiras não perdia desde novembro. E na Vila não perdia desde 2019. Eu acho o resultado muito sintomático, emblemático. É um jogo muito com cara de final, um jogo competitivo, organizado, tenso, mas de muita entrega do time do Santos, que acho que conseguiu travar algumas coisas que o Palmeiras tem de muito bom. E o Palmeiras não conseguiu ter volume, né? Não conseguiu colocar o Santos nas cordas. É preciso lembrar que, assim, o Abel tá buscando um tricampeonato, ele vai para a terceira final dele seguida e nas duas últimas ele foi buscar resultado, né? Contra o São Paulo, ele começou perdendo e fez uma reviravolta absurda no jogo da volta, com a goleada que é histórica, e contra o Água Santa, que a Gi lembrou, também começou perdendo o primeiro jogo e foi buscar no jogo da volta. Então, essa vantagem do Santos, ela diz muito sobre o Santos, mas eu acho que ela diz pouco sobre o Palmeiras. O fato do Palmeiras perder o primeiro jogo não vai tirá-lo da disputa. Isso já ficou claro que o Palmeiras tem resiliência, resistência e futebol para recuperar. Isso é uma coisa que fica em outra prateleira. Vocês acham que o Palmeiras realmente pode recuperar? Deixa aqui nos comentários. Eu acredito sim que o Palmeiras pode recuperar, como foi contra o São Paulo e como foi contra o Água Santa, né? Vamos lá ver o que o Formiga vai falar mais. O Palmeiras está fora da final? Não. Ele está muito vivo na final. E aí eu acho que o grande foco e protagonista do jogo é olhar para o que fez o Santos, que é muito difícil. O Palmeiras estava buscando um título invicto, que é raríssimo em qualquer campeonato. O Palmeiras podia ser campeão sem perder jogo nenhum. E o Palmeiras chegou na final, e acho que até o torcedor do Santos sabe disso, com mais ferramentas para ganhar o campeonato. Só que, como a Gi lembrou, é o Santos muito competitivo, que fez uma renovação profunda do ano passado para cá, tem como foco a Série B, mas como subiu o sarrafo para olhar para o que interessa, que é a Série B, tornou o time competitivo para o Paulista. E aí o ano já começa, já abre, com o torcedor se reconectando com o clube, empolgado de novo, entendendo que a energia agora tá lá em cima, vira o título ou não, É uma eu acho que é um sensação de detalhe. renascimento, né? Totalmente, assim, o Santos ele já está reorganizado para o que interessa. Ele pode entrar com o selo do título ou não, mas independente. O Santos aí pode entrar com um selo de campeão já no jogo? Ah, eu acho que tem que aguardar que o Palmeiras em casa é muito difícil, hein? Você santista aí, o que você pensa? Você palmeirense, o que você pensa? Os outros torcedores de outros clubes aí também pode deixar no comentário o que você acha que vai dar esse segundo jogo. Independente do que aconteça, o Santos já sai muito vitorioso do Campeonato Paulista, assim, eu não tenho dúvida nenhuma. Chegou na final o óbvio, que é o Palmeiras, e chegou a reconstrução, que é o Santos. São duas histórias muito legais. E independente do que aconteça daqui a uma semana, eu acho que o Santos só tem motivos para olhar para esse campeonato e falar: a missão está cumprida, com a taça ou sem a taça. E o Palmeiras, de novo, não dá para dar como perdido, o jogo foi pobre, foi ruim, foi. Mas o Palmeiras fez isso várias vezes já e voltou. Nas duas finais em que foi campeão, perdeu o jogo da ida e deu no que deu. Deixa eu voltar lá com o Carecation, direto da vila mais famosa do Brasil, porque eu quero saber a opinião dele, do Veloso e também do Mauro Betting, porque assim, o Formiga falou aqui, ô Careca,
que o Palmeiras, e ele lembrou bem, nos últimos 2 anos conseguiu reverter a desvantagem no jogo da volta, né? Conseguiu se sagrar campeão e nesse ano busca esse tricampeonato consecutivo. Mas achei meio preocupante a atuação do Palmeiras, né? Hoje o Palmeiras não jogou bem, não. Boa noite mais uma vez, Otávio. Eu acho assim, ó, eles são os especialistas, mas eu vou só jogar a bola para eles. Se o Palmeiras jogar o que jogou aqui, ele vai ver o Santos ser campeão paulista dentro do Allianz Parque. A sensação que eu tenho é essa. Agora, eu entendo, até pelo que o Palmeiras fez nas últimas edições de Paulistão, de reverter lá no Allianz Parque, que muita gente possa imaginar, pô, é pouco você ir para lá com a vantagem de 1-0. Mas, cara, diante do adversário que você tem, que dificilmente perde, no Paulistão não tinha perdido ainda, que a última derrota tinha sido em novembro, que é o atual bicampeão. A vantagem, por se tratar de uma final, ela é muito considerável. Você poder jogar pelo empate lá no Allianz Parque. Ô Mauro, eu tô falando muita bobagem? Claro que não, nunca. Boa noite a todos. Dessas 3 últimas finais, ainda tem mais uma quarta que o Palmeiras perdeu para o São Paulo, mas era uma ordem invertida. Ele empatou no Allianz Parque e perdeu por 2-0 no Morumbi. Agora Morumbis. Dessas vezes, dessas 3 derrotas que o Palmeiras teve, que foram justamente no primeiro jogo da final dos últimos 3 torneios, hoje foi a melhor exibição do Palmeiras, o que não significa dizer que o Palmeiras tenha jogado bem. Jogou muito mal contra o São Paulo, quando perdeu por 3-1 e meteu 4-0, a maior goleada da história de uma final em 90 minutos, desde 1902, entre paulistas. Não jogou bem Barueri contra o Água Santa e fez outro 4-0. Não acho que vai fazer 4-0, segue favorito, mas é evidente que não está tão bem, porque já não jogou bem contra o Novo Horizontino no primeiro tempo. Hoje até jogou depois do gol, tal, fez alguma coisa, criou, pelo meu critério, 6 chances para o Santos, 6 para o Palmeiras, a mais aguda aquela com o Flaco Lopes aos 4, mas tecnicamente, de novo, o Palmeiras ficou devendo. E tem a viagem para a Argentina, embora provavelmente o Palmeiras vai jogar com os sócios torcedores avante lá contra o São Lourenço, para evidentemente jogar, e precisa jogar muito, porque o Santos jogou muito bem contra o Red Bull Bragantino, mereceu amplamente o resultado aqui e não é um time qualquer, é o Santos Futebol Clube. Eu não sei, eu tô curioso para ver a entrevista do Abel, para ver o que ele vai falar desse jogo, porque no Paulistão passado, que o Palmeiras também precisava reverter no segundo jogo, teve uma viagem para altitude, lá para enfrentar o Bolívar. E aí acho que a escolha foi mais simples. Era, pô, na altitude, e lá, vamos com o time, né? O desgaste é muito grande. Agora é uma viagem aqui para a Argentina. Então, sem altitude também. Sem altitude. Tô curioso para ver o que vai fazer o Abel Ferreira nessa estreia na Libertadores. Agora, o Veloso, se o Palmeiras repetir o que jogou aqui e o que jogou no primeiro tempo contra o Novo Horizontino lá, vai ser muito difícil para reverter essa história. Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos. Sem dúvida, André, não se comemora a derrota, né? A vantagem quem leva é o Santos. E mesmo com esse retrospecto que o Palmeiras tem de reverter uma situação numa final em casa, não dá para comemorar uma derrota pela forma como o Palmeiras jogou. Isso tem razão. Não pode e não deve jogar dessa forma. Mas eu acredito muito que o Abel entra no primeiro jogo, eu já vi outras vezes, aí sim dá pra gente comparar. Ele entra muito mais preocupado em anular as qualidades do adversário do que em tentar fazer com que o adversário sofra com as qualidades do Palmeiras. Então a ideia no primeiro jogo, eu vejo muito isso no Abel, quando sai numa decisão jogo de primeiro jogo, principalmente quando é fora de casa, ele sai para anular as qualidades, as virtudes do adversário. Hoje, por um período, até conseguiu. O mesmo gol do Santos foi uma bela jogada do Guilherme e aí um vacilo do Piquerez quando o Otero vem das costas dele e define. A defesa estava montada. Então qual que é a preocupação do Abel? É sempre essa, ter o time organizado, o time montado para não sofrer muito. Tomou até esse gol numa falha individual. Mas o Palmeiras no segundo tempo conseguiu equilibrar o jogo. Para mim o Flaco Lopes era uma peça importante para terminar a partida, porque o Santos se fechou e aí Marcos Rocha... o Vanderlan tentava colocar essa bola na área para quem? Para o Rony contra o Gil? Não dá. Então no final assim o Palmeiras ficou meio sem uma estratégia definida para tentar incomodar mais o Santos. Mas o jogo de volta é diferente. Aí o Palmeiras, além de sair com essa desvantagem, tem que ir para cima. Eu acho que é uma postura completamente diferente, mas muda a programação, porque para mim, você estava falando do jogo da Argentina na quarta-feira, para mim muda a programação porque ele vem uma desvantagem.
Ele precisa reverter uma situação no final de semana. Então, ele, para mim, vai priorizar o título, vai poupar esses jogadores, como ele fez contra o Água Santa, para entrar com força máxima no domingo e tentar reverter essa situação em Até casa. porque é uma estreia de Libertadores Sim, e ele tem mais 6 5 jogos, rodadas para 5 se depois. recuperar, né? E é um jogo, digamos, perdível. Um São Lourenço, que há 10 anos foi campeão da América, nunca é fácil jogar aí no Eva Gasômetro, na Argentina é normal. E o Palmeiras precisa jogar muito, porque o Santos jogou muito bem. Não é acaso, repito, dos 13 grandes brasileiros, é a melhor surpresa da temporada é o futebol que o Santos tem jogado. E aí, rapaziada, o que vocês acharam do que eles falaram? Vocês acham aí que o Palmeiras tem chance no jogo de volta? Vocês acham que o Santos realmente está com uma mão na taça? Deixa nos comentários aí. Um dos últimos vídeos nossos aí bateu quase 7 mil visualizações, graças a vocês. O canal aí já com 40 inscritos, crescendo muito rápido. Então já se inscreve no canal aí, ó, quem for novo, e deixa aquele like para dar aquela fortalecida, tá bom? E sempre voltando com informações aí, principalmente do Palmeiras e do futebol brasileiro. Aquele abraço e até o próximo vídeo.